De lá, a gente foi para Golan Heights. Golan Heights é uma região muito bonita e muito interessante. Naquela região, você consegue ver a divisa da Síria e da Jordânia. A gente estava tão próximo da divisa que a minha companhia de celular, de telefonia, me cobrou por estar em outro país, na Síria ou na Jordânia, alguma coisa assim. Veio uma conta altíssima, mas eu nem tava lá. Eu tava com meu celular ligado porque a Vodafone, que é a minha companhia de telefone, alguns países você consegue pagar $5 por dia e ter o seu telefone à vontade, internet, celular. E o Israel é um desses países, mas a Jordânia e a Síria não são. Então, se você for para um desses países e tiver com o seu celular ligado, a internet ligada, eles vão cobrar muito mais por isso, eles não vão cobrar $5. Então, isso foi uma briga quando eu voltei para Melbourne, falando que eu não estava na Síria. Querido, eu não estava na Síria, filho. Eu estava em Israel. Não julgo quem queira ir pra Síria, mas eu não estava. Eu não quero ir, querido. Não quero pagar essa conta. Foi uma tretinha aí, mas bafo caso. Pra você ter uma ideia de quão perto eu estava da Síria e da Jordânia, naquela região, foi cobrada porque achava que eu estava naquele país. Lá em Golan Heights, a gente foi visitar a amiga da mãe do Asaf. A gente ficou lá na casa dela. Ela mora numa região um pouco afastada de lá, mas parece um pouco de campo, assim, sabe? Era uma região muito gostosa de dormir, de ficar lá. Não era uma cidade grande. E naquela região também tem vinícolas. A gente conseguiu visitar vinícolas lá de Israel. E também tem uma parte muito importante naquela região com relação ao cristianismo, né? Que é o Mar da Galileia. Pra mim, eu fui visitar, foi assim, só pra vocês terem uma ideia, todo lugar que eu fui com relação às passagens da Bíblia, eu me sentia muito especial por estar lá. Porque, como eu disse, todos os outros países que eu tinha visitado, eu tinha muito interesse em conhecer sobre a religião local, e por estar em Israel visitando as passagens da Bíblia, onde Jesus esteve, para mim foi uma experiência única. Então, estar lá, ver o Mar da Galileia e imaginar tudo o que aconteceu por lá foi muito especial para mim. Como eu disse, o Asaf e a maioria dos amigos, se não forem todos, lá de Israel e familiares, são judeus. Mas todos eles sabiam que eu sou cristã, e eles sempre tinham interesse de me incluir, de dar dicas de lugares para eu ir com relação ao cristianismo. Então, essa amiga da mãe do Asaf, ela organizou para mim alguns papéis, alguns flyers sobre o Rio Jordão, que foi onde Jesus foi batizado. Ela falou, eu vou levar vocês para lá, para vocês conhecerem, e é interessante que se você quiser, você pode ser batizada lá. Aí eu falei, nossa, eu posso ser batizada lá? Eu não parei para pensar nisso. E eu vou pra igreja desde criancinha. Na minha adolescência eu dei uma afastada. Algumas coisas das igrejas do Brasil eu não era muito a favor, né? Então eu dei uma afastada. Eu voltei pra ir pra igreja aqui na Austrália, que eles têm uma cabeça muito mais parecida com a minha. Foi por isso que eu voltei a ir pra igreja. Eu nunca parei de acreditar em Deus, em Jesus, em orar, tudo isso. Eu parei de ir pra igreja, né? No Brasil, mas aqui na Austrália estou indo, me senti confortável novamente e estou feliz. Mas eu nunca fui batizada. Eu fui batizada na igreja católica quando eu era pequenininha, mas na igreja evangélica, que eu acredito mais, que eu sigo mais, que é a evangélica, eu nunca fui batizada. Então, quando ela me falou isso, que eu podia ser batizada lá, eu falei, nossa, que interessante. Mas como será que funciona? Vamos lá, vamos ver. Fui lá,
a gente perguntou pra moça que trabalhava lá, naquela parte do Rio Jordão, que tem uma estrutura lá, né? E ela falou que sim, eu podia ser batizada, mas eu só tinha que encontrar alguém pra me batizar, porque normalmente os grupos de igreja vão pra lá e se batizam, mas eu e o Asaf e a amiga da mãe dele, então alguém teria que me batizar. Eu era mais aberta antes, agora eu tô um pouco mais tímida. Pra quem me conhece antes vai achar estranho, mas eu tô um pouco mais tímida. Eu tava com um pouco de vergonha de pedir pra um grupo me batizar. O Asaf foi lá, pediu pra um dos grupos, perguntou se eu podia me incluir lá e eles super aceitaram. Era um grupo dos Estados Unidos. O pastor era dos Estados Unidos, todo mundo dos Estados Unidos. Então eu fui nesse grupo. E eu lembro que eu tava muito nervosa, porque era uma afirmação de que, sim, eu estou seguindo os caminhos de Jesus, agora que eu estou batizada. Então, como, eu não sei, é como se fosse uma transformação. A Letícia do passado se foi e agora é uma nova Letícia e é uma responsabilidade muito grande. Não sei, foi isso que eu estava sentindo no momento. Deu tudo certo, eu fui batizada. E nesse lugar onde eu fui batizada, eles dão um certificado de batizado. Eles pedem pra você escolher que língua que vocês querem certificado. Eu sou do Brasil, não interessa que eu fale inglês, mas eu sou do Brasil, então eu escolhi português mesmo. Então esse é o lugar que eu fui batizada. Certificamos que Letícia Martins foi batizada, aqui é o nome do lugar, no Rio Jordão. Eu não coloquei a data e eu não coloquei o nome do pastor, porque eu não sabia o nome do pastor. E eu esqueci de colocar a data e agora eu não lembro mais qual é a data. Mas esse é o lugar. E aqui é um mapa, pra você ter uma ideia, que esse é o Mar da Galileia e esse é o Rio Jordão. Foi onde eu fui batizada. Eu tenho um certificado que eu fui batizada. Você tem um certificado que você foi batizada? Eu não sei como funciona no Brasil. Quem foi batizado me conta. Vocês recebem um certificado? Eu achei interessantíssimo. De lá a gente foi pra Haifa. A gente foi encontrar uma outra amiga da mãe do Asaf, que levou a gente pra almoçar, levou a gente pra passear por lá, por Haifa. E Haifa é onde a avó do Asaf mora também. A avó do Asaf tem mais de 90 anos. Ela mora num condomínio voltado para idosos. Então ela tem um apartamento dela, a cozinha, o quarto, a sala dela, que ela pode receber visitas. E nesse condomínio tem toda uma estrutura de enfermeiros, de médicos, de cuidadores, caso o idoso precise de alguma ajuda. O que eu acho muito interessante, porque eu acho muito melhor do que ficar com família, porque ficar com família, às vezes eles não têm o conhecimento de cuidar de um idoso como um profissional. E ela pode receber familiares lá, tanto que quando a mãe dele vai para Israel, ela fica o tempo todo lá no apartamento com a mãe dela, com a avó do Asaf. Então é como se fosse uma casa dela mesmo, que ela tem toda uma estrutura lá. Ela faz aula de yoga, faz academia, faz grupo de dança. Ela tem várias atividades e também, caso ela fique doente, tem uma estrutura lá para ela. Eu acho que no Brasil, o que eu tinha de ideia de asilo era muito diferente do que eu vi lá. Eu acho, não sei se tem alguma coisa parecida no Brasil.
que eu acho que a cultura é diferente também. Normalmente os idosos no Brasil são cuidados pelos filhos, mas daí eu não sei até que ponto essa é a melhor opção. Mas ela tá super feliz lá, ela tem a casinha dela, ela vai no mercado, ela compra coisas, se ela não quiser comprar coisa, ela tem a comida incluída lá. Então, bem show, achei bem legal. Aqui na Austrália também tem muito disso, que eles chamam de aged care. Foi muito interessante visitar a avó do Asaf, porque ela tem muita história para contar, né? Uma idosa de mais de 90 anos tem muita história para contar. O vô do Asaf, que hoje não está mais vivo, ele veio da Polônia, ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Então, a avó do Asaf me contou muitas histórias sobre como ele chegou até Israel depois ou durante o que estava acontecendo na Polônia, que a Polônia foi um dos países mais afetados com aquilo que aconteceu, que eu acho que eu não posso falar no YouTube, mas eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, né? E foi trágico, foi uma das piores coisas que aconteceram no mundo. É interessante ouvir essa história de alguém que esteve presente ou teve muito contato com alguém que esteve presente. De lá, a gente foi para Jerusalém. Eu tava muito empolgada com a ida a Jerusalém, porque era lá que eu queria ver muito mais coisa relacionada com a Bíblia. Quando a gente foi para Jerusalém, foi na época da Páscoa e também na época da Páscoa judaica, que tá junto com a nossa Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa judaica não sei como fala em português, mas em hebraico é Pesach e em inglês é Passover. Então, sempre tá conectado com a Páscoa cristã, né? Para mim foi muito especial estar lá em Jerusalém, que é um marco, né? É uma cidade sagrada para pelo menos 3 religiões, que é a cristã, a judaica e a muçulmana. É uma cidade muito sagrada. Você sente a energia quando você chega em Jerusalém. Lá na cidade antiga, você tem Jerusalém é separado por quadras, tem a quadra cristã, tem a quadra muçulmana e tem a quadra judaica. No primeiro dia a gente foi para a quadra judaica. Tava acontecendo o Shabat na época, então eu consegui ver muitos judeus ortodoxos orando, rezando por lá. Eu fui no Muro das Lamentações. Quando eu fui no Muro das Lamentações, eu olhei aquilo, eu não acreditava que eu estava lá. Eu tinha visto muito na televisão e quando eu vi pessoalmente, eu falei, nossa, não acredito que eu estou aqui. O Muro das Lamentações é dividido entre homens e mulheres. Então eu fui na parte das mulheres e você vai em direção ao Muro das Lamentações, faz a sua oração e você tem que voltar de ré. Você não pode virar de costas pro Muro das Lamentações. Pelo que eu vi, é mais com relação a se você virar de costas, dá a entender que você está virando de costas para Deus, para a parte sagrada. Então é um pecado você virar de costas. Então normalmente eles vão voltando de ré até que tem uma parte que você pode virar e ir embora. Lá em Jerusalém tem muitas feirinhas, feira de comida, tanto de comida como de souvenir. Você se perde por lá, é muito interessante. Quando eu tava planejando ir sozinha, o plano de ir pra Mesquita, que fica lá em Jerusalém, e também pra Belém, pra ver onde Jesus nasceu. Porém, por questões políticas, que eu não quero entrar com esse assunto aqui no canal, eu quero falar de coisas boas, o Asaf não tem a permissão de ir nessa mesquita e também não, muito menos ir para Belém, porque Belém agora fica na parte da Palestina. Então, por questões políticas, por ele ser de Israel, ele não pode entrar na Palestina. E também para ele não é seguro. Como eu estava nessa viagem com ele, eu decidi não ir também, mas como eu vou ter outras oportunidades de ir para Israel, numa próxima oportunidade eu vou querer ir para Belém, pelo menos, que é muito importante
pro que eu queria ver em Israel. Por isso que eu não vou conseguir falar nada de Belém, porque eu não sei, eu não fui pra lá. Deixando bem claro que não é porque ele não quer ir, tá? Ele disse que quando ele era muito pequeno, ele ia pra Belém sempre, mas hoje, se vocês quiserem saber mais sobre o que acontece lá, pesquisa, porque eu não vou falar aqui. Ele não pode ir, enfim, fazer o quê? No outro dia, a gente foi pra Via Dolorosa. Quando a gente foi pra Via Dolorosa, foi bem, se eu não me engano, foi bem, acho que na Sexta-feira Santa. Por hoje é só, pessoal. A continuação dessa viagem vai estar no próximo vídeo. Então não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!